A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Café Literário. Produção e apresentação, Henrique Fernandes. Querido amigo ouvinte, inicia o programa Café Literário pelas ondas fraternas da Rádio Rio de Janeiro. Aqui falando, Henrique Fernandes, produtor e apresentador. É sempre com muita satisfação que aqui comparecemos para falar de livros, de autores, de ideias, que nos convidam a algumas reflexões importantes para a construção de uma vida mais saudável, com mais consciência, uma visão de mundo mais consciente, mais crítica, para que nos coloquemos no mundo, na vida, dessa forma mais consciente. Nós iniciamos alguns programas, hoje é o de número 4, uma série sobre o tema referente à saúde mental. E nós tomamos como uma das bases o último, ou um dos últimos relatórios da Organização Mundial da Saúde sobre a saúde mental no mundo. Há muitas informações valiosas ali que merecem a nossa atenção e esse relatório propõe ações estratégicas, visões, reflexões sobre a saúde mental no mundo. Nós não podemos pensar a saúde mental apenas como uma tarefa do indivíduo tomado em si, portanto isolado, dissociado de um contexto. Há uma parte aqui muito importante desse relatório que fala dos determinantes da saúde mental. É muito importante a gente prestar atenção a essa avaliação, porque a nossa saúde mental, ela difere muito, ela muda muito, dependendo das circunstâncias em que nascemos, crescemos e vivemos as nossas vidas. É resultado de tudo isso. E por que isso acontece? Porque a saúde mental ela é determinada por uma complexa interação de fatores. Isso realmente é importante. Uma complexa interação de fatores. Que fatores são esses? Individuais, familiares, comunitários e estruturais. A gente não pode perder isso de vista. O ser humano está lá em O Livro dos Espíritos. Façamos aqui uma abertura de diálogo com o pensamento espírita, conforme as anotações de Allan Kardec. O ser humano é um ser de sociedade. O ser humano vive em sociedade, lei de sociedade. Porque são essas interações em sociedade que nos constituem como indivíduos. A linguagem, por exemplo, em condições normais de desenvolvimento humano, nós só desenvolvemos porque interagimos com pessoas. Temos todas as condições, repetindo, em condições normais, temos todos os recursos inatos que são biológicos, são capacidades, estão aí presentes, capacidades psíquicas, cognitivas, para desenvolvermos a linguagem. Mas isso ocorre num contexto de relação. Ninguém aprende a falar sem estar em contato com o outro ser humano. Só para darmos um exemplo de que somos seres sociais. Vivemos mergulhados num contexto social, cultural. A saúde mental não poderia ser pensada diferente. Então não cabe, por exemplo, dizermos assim: só depende de você ser feliz, só depende de você estar bem, aceitar a vida, lidar bem com todos os desafios e se manter saudável. Não, não é verdade isso. É claro que há uma esfera pessoal de decisão, fruto de certa maturidade pessoal, mas a gente não pode deixar de lado todos os demais fatores. Como lembra o relatório, a saúde mental é resultado, é determinada por uma complexa interação de fatores. Vamos repetir: individuais, familiares, comunitários e estruturais.
É claro que isso vai variar ao longo do tempo, do espaço, e naturalmente tudo isso é experimentado de uma forma diferente de pessoa para pessoa. Isso tem uma relação direta, portanto, com a interação entre a vulnerabilidade de um indivíduo e o estresse que é causado por eventos da vida. Por isso, a gente não pode desconsiderar, na construção da saúde mental de uma pessoa, os fatores de risco e os fatores de proteção. Então, por exemplo, na construção e manutenção da saúde mental, fatores individuais que podem ser de proteção ou de risco. Os fatores de proteção melhoram a saúde mental. Os fatores de risco prejudicam a saúde mental. Os estudos mostram, na dimensão individual, que baixa escolaridade, doenças crônicas, o abuso de álcool e drogas são fatores de risco. Isso prejudica a nossa saúde mental. Mas não é só isso, nós temos outros fatores. Por exemplo, no campo da família e comunidade. Os abusos sofridos, isso pode ser um risco para a saúde mental. O assédio moral, violência dentro de casa, dificuldades, tensões no trabalho ou até o desemprego, a insegurança que todos, de certo modo, vivemos nos centros urbanos, são fatores de risco para a saúde mental. Lidar com a exclusão social, fazer parte de grupos que são alvo de preconceito, de violência, tudo isso prejudica a saúde mental. E dentro de uma visão mais ampla, estrutural, injustiça, discriminação, desigualdades sociais, desigualdades econômicas, de gênero, condições de vida, a infraestrutura de baixa qualidade, tudo isso pode prejudicar a saúde mental. Então, quando se fala em saúde mental, não podemos falar só do indivíduo isolado do mundo, isolado de um contexto. Mas nós estamos, desde o primeiro programa, fazendo um recorte. Não podemos falar de tudo. Sem perdermos de vista a totalidade do processo, a compreensão dessa totalidade, como podemos trabalhar na dimensão do indivíduo, ativando seus recursos para um bom enfrentamento de quadros como, por exemplo, a ansiedade e a depressão. Mas é sempre bom lembrar que todos temos um compromisso com isso. Não aprendemos na doutrina espírita, nas religiões, que temos um compromisso com a humanidade? Então, o seu trabalho no mundo, o meu trabalho no mundo, faz uma diferença, ou os nossos trabalhos integrados fazem uma diferença para a saúde mental no planeta. Cada pessoa que você acolhe, que eu consigo acolher com os recursos que possuímos, sejam recursos financeiros, recursos emocionais, com o nosso capital cultural, não é só dinheiro, é o conhecimento, o acolhimento empático, a compreensão, não julgar uma pessoa, não perpetuar os atos de violência, atos verbais ou agressões físicas, lutar contra um preconceito, porque não basta não ter um preconceito, é preciso lutar contra um preconceito. Isso ajuda na construção da sua saúde mental e da saúde mental do planeta, da coletividade. E é pensando nisso que nós fizemos um pequeno recorte no campo da psicologia para falarmos de algumas estratégias de enfrentamento da ansiedade. Nós escolhemos uma obra, existem muitas, cada uma com seu referencial teórico, mas escolhemos uma que é uma obra bem interessante, de fácil compreensão, e com certeza é uma obra técnica. Sua estruturação é toda ela acadêmica e numa linguagem bastante simples. O livro é do Dr. Robert Leahy, já bastante citado, e se chama Livre de Ansiedade. Lá nas últimas páginas, no apêndice H, ele nos orienta no sentido de nós identificarmos o nosso pensamento de ansiedade. Já comentamos nos programas anteriores que uma das primeiras coisas que nós podemos fazer para lidar com as nossas respostas de ansiedade é lidar com o nosso modo ansioso de pensar. Quer dizer, é identificar
os pensamentos negativos de ansiedade. E nesse particular nós estamos aprendendo um pouco mais sobre as chamadas distorções cognitivas. Leon Denis, o grande pensador espírita, nos fala muito em suas obras sobre o pensamento. É evidente que ele dá uma dimensão muito mais ampla porque opera na dimensão do espírito. Então ele fala dessas grandes potências da alma no seu livro, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, e ele dá um destaque especial ao poder que tem o pensamento. Isso de algum modo nos aproxima desse tema das chamadas distorções cognitivas, pelo menos num certo nível esses temas se encontram, porque Leon Denis, por exemplo, nos fala que o pensamento é criador, porque ele vai criar realidades, ele cria um cenário e que adquire muita força no campo mental. Eu penso que há um paralelo aí, porque quando falamos no campo da psicologia, das distorções cognitivas, nós estamos falando de como a nossa mente é capaz de funcionar de uma forma tão inadequada, às vezes, compreensível, mas não é funcional, que acaba gerando ansiedade. Isso a psicologia chama, vamos repetir, de distorção cognitiva. Nós já falamos até o momento de algumas distorções cognitivas dentro dessa perspectiva que tem sido aqui colocada. Falamos de leitura da mente, previsão do futuro, catastrofização, filtro negativo. Nós vamos dar sequência abordando mais algumas hoje e como isso pode estar na base de uma resposta reativa de ansiedade na condição humana. Uma dessas distorções é a supergeneralização. Isso é muito comum entre nós. Ocorre um evento negativo na nossa vida, em outro momento ocorre um segundo evento negativo e vamos considerar um terceiro. Aí a tendência da mente, a partir de um fato negativo ou dois fatos negativos, é dizer assim: isso só acontece comigo e é sempre assim. Parece que eu sempre erro em muitas coisas que eu faço. É uma distorção cognitiva porque a mente focada no aspecto negativo, ela amplia, agiganta e com isso supergeneraliza. É sempre assim. A minha vida é sempre assim. É bem verdade que a nossa vida tem muitos desafios, muitas situações negativas, perdas dolorosas, decepções, mas ao lado disso temos coisas positivas, provavelmente em número muito maior. Mas pelo processo cognitivo de distorção, a gente acaba criando uma supergeneralização. A partir de alguns eventos negativos, a gente passa a se referir à vida como sendo um conjunto de coisas negativas, quando na verdade, na prática, na experiência diária, as coisas não funcionam dessa forma. Uma outra distorção cognitiva que é mais comum do que a gente possa imaginar é o pensamento dicotômico. O que significa isso? Dicotomia remete à divisão por dois mesmo. É você estabelecer uma fronteira, um limite muito claro entre uma coisa e outra, dividindo sempre em duas partes. Uma resposta dicotômica, sim ou não, certo ou errado, são respostas dicotômicas. E nesse caso não tem espaço para um sim, que às vezes é não, e um não que às vezes é sim. Não existe isso. É rígido. Ou é sim, ou é não. Ou está correto, ou está errado. O que significa uma distorção cognitiva desse tipo? Pensamento dicotômico. É ver as coisas que ocorrem na vida, os fatos, ver as pessoas, a partir de uma lente de pensamento, de raciocínio, fundada exatamente nesse princípio, do tudo ou nada. Eu sou rejeitado por todos. Não, não é por todos, por alguns, mas por todos não. Isso foi uma completa perda de tempo. Não, não foi assim. Dedicamos muito tempo e energia para isso e
não deu certo, mas também ganhamos muito aqui e ali. Ganhamos, adquirimos visão, experiência. Não é tentar colorir uma realidade negativa, digamos assim, com belas tonalidades. Não, o que é negativo, o que é ruim, não é distorcer isso, mas é dividir a realidade entre duas situações radicais, ou tudo errado ou tudo certo. Essa distorção, o pensamento dicotômico, isso acaba exigindo muito da gente, isso vai gerar muita ansiedade. A vida ela é mais complexa do que o raciocínio dicotômico consegue alcançar. Por exemplo, no processo pessoal de autoconhecimento, de mudança de padrões de respostas emocionais, às vezes nós somos muito rígidos e muito exigentes conosco. Ou praticamos tudo o que é certo e nos julgamos ok, ou quando cometemos um erro, nos invalidamos. Não é bem assim. Dentro de um contexto, talvez eu tenha mais forças para fazer o melhor e dar o meu melhor, mas às vezes, num outro contexto, eu não consigo. Às vezes dentro de casa, no espaço das relações familiares, nós conseguimos funcionar de uma determinada forma, diferente quando muda o ambiente, quando eu estou na empresa, no meu local de trabalho, na escola, no consultório, onde quer que eu esteja exercendo a minha profissão, o meu trabalho. Às vezes eu não consigo me comportar da mesma forma que eu me comporto dentro de casa. A vida não é linear. A vida não é assim, ou isso ou aquilo, ou tudo ou nada, ou está tudo certo ou está tudo errado. Não, a vida tem complexidades, filigranas, que o pensamento dicotômico não alcança. Então, nesse processo de autoconhecimento, como falávamos, nós não precisamos funcionar de maneira tão rígida. Em algum momento eu vou agir com base num certo grau de orgulho. Isso significa que eu nunca sou humilde? Não, em outro contexto, numa outra determinada situação, pode ser que eu consiga expressar um gesto de compaixão, de humildade, mas em outro momento não. Porque não existe uma linearidade, eu estou sempre funcionando assim. Eu nunca saio do meu eixo, não é verdade isso. O dia que eu sair do eixo, então eu estou perdido, eu sou um desequilibrado? Não, não é isso, até porque saímos do nosso eixo muitas vezes. Há uma história de um sábio que ilustra exatamente esse princípio, essa ideia. O mestre estava meditando ao lado do seu discípulo. Num dado momento, o discípulo olha para o mestre e diz assim: mestre, como eu o admiro. O senhor nunca sai do seu eixo, sempre equilibrado, sempre. Enquanto eu, seu discípulo, nessa inquietação, eu medito, estou inquieto. Eu medito e me vejo ansioso. Estou equilibrado, daqui a pouco já saí do meu eixo, já me desequilibrei. E você não, sempre equilibrado. E o mestre, ouvindo atentamente, acolhe o comentário e responde: pelo que vejo, você não me conhece. Eu saio do meu eixo muitas vezes, todos os dias. O discípulo ficou assustado. Mas como assim? O mestre prossegue: é porque, quando eu saio, eu volto tão rápido para o meu eixo que você nem percebe. Por isso eu me tornei o seu mestre. Amigo ouvinte, essa história simples ilustra algo muito importante. Nós vamos sair do nosso eixo muitas vezes, todos os dias. A maturidade emocional e até espiritual nos ensina, ou nos permite, a voltar cada vez mais rápido para o meu eixo, para o meu centro de equilíbrio. E isso é que é importante, não é nunca sair do eixo, é quando sair, tomar consciência, aceitar que saí do eixo, e aceitar não é gostar que isso aconteceu, aceitar e
fazer o caminho de volta para esse centramento, voltar para o eixo, voltar para o seu equilíbrio e prosseguir a jornada. Esse princípio pode nos ajudar bastante, mas se nos deixarmos dominar pela distorção cognitiva, pelo pensamento rígido que cobra, que julga e que condena, porque divide tudo entre certo e errado, tudo ou nada, ficaremos aprisionados nisso e a caminhada será muito mais difícil. Então, isso também costuma gerar muita ansiedade. Quando funcionamos de maneira ansiosa, a nossa mente geralmente dicotomiza a realidade, divide tudo. Fulano é justo, fulano agiu de forma injusta, então ele é injusto e ele sempre é assim. Não, ele tem momentos em que ele funciona de uma maneira mais equilibrada. E eu também. Somos humanos, lidamos com limitações, vulnerabilidades, forças, fraquezas. É tudo junto. Por isso, como falávamos nesse processo de autoconhecimento, de transformação interior, pessoal, que é sempre um processo também coletivo, como temos falado, mas dentro do recorte pessoal, nós não precisamos agir de forma tão rígida. Eu fui em algum momento compassivo, em outro eu fui agressivo. Então isso quer dizer que no fundo, eu sou agressivo? Não, no fundo, eu sou imperfeito. No fundo, eu estou em evolução. No fundo, eu sou humano, muito humano, contraditório. Por isso, às vezes eu me comporto de forma compassiva, às vezes de forma agressiva. Em outros momentos eu sou flexível comigo e com as pessoas. Em outros momentos eu sou muito rígido. Em alguns momentos eu consigo perdoar, em outros momentos eu sou tomado pela raiva, pelo ressentimento. E a gente conduz a nossa vida dessa forma. Todavia, se dicotomizar, se a distorção cognitiva desse tipo, pensamento dicotômico, dominar, eu vou dividir e vou condenar. Eu nunca consigo ser compassivo, já estou eu errando de novo. Isso a gente pode dispensar. É tomar consciência, corrigir, reparar, mudar, fazer diferente e seguir. Essa é a força que tem o trabalho do autoconhecimento e da aceitação e da autocompaixão. Uma outra distorção que ele analisa e que é muito importante. As coisas devem ser diferentes. Ele diz, você interpreta os fatos em termos de como as coisas deveriam ser, em vez de simplesmente se centrar no que é. Tenho que me sair bem. Se não me sair bem, serei um fracasso. Isso é a base de muitas respostas ansiosas. As coisas devem ser diferentes. Será que tudo deve ser diferente? É claro que não é uma atitude passiva, é uma atitude compassiva. Há situações que precisamos mudar em nós e no mundo. Mas nesse caso aqui, dentro do recorte pessoal, é não focar no que deveria ser. Aliás, o deveria muito nos atrapalha. Eu deveria ter falado isso, eu deveria ter feito aquilo, eu deveria. Se olharmos bem, o deveria ele não tem propriamente uma existência, porque o que deveria não existe mais. A coisa é o que é, as situações são o que são. Eu faço o que eu fiz, e é isso. Eu deveria ter feito. Qual é a concretude disso? Qual é a existência exata disso? Não tem, porque já foi feito, então não deveria ter feito. O que eu fiz foi isso, eu tomo consciência, eu quero mudar. Mas se eu permaneço no plano do deveria, isso gera ansiedade, culpa, dentre outros processos emocionais. Então, essa é uma distorção importante que a gente pode também observar. Culpabilização do outro é uma distorção importante essa. É considerar a outra pessoa a fonte dos nossos pensamentos negativos. E com isso a gente se recusa a ter responsabilidade por mudar a si mesmo. Diz aqui o nosso autor, sinto-me assim por culpa dela ou por culpa dele.
fulano ou fulana causou todos os meus problemas. Isso é uma distorção chamada culpabilização, que a gente vai abordar no outro programa, porque isso também está associado a muita resposta de ansiedade, pelo menos ansiedade. Amigo ouvinte, estamos fazendo aqui uma abordagem de algumas possíveis distorções cognitivas, porque os estudos clínicos mostram que isso muitas vezes se encontra na base das nossas respostas de ansiedade. Nós vamos ficar por aqui, agradecendo uma vez mais sua atenção, sua presença aqui no programa Café Literário, apoiando a Rádio Rio de Janeiro, e desejamos a você muita paz. Até breve! A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Café Literário. Produção e apresentação, Henrique Fernandes.